Vamos lá, pessoal, falar aqui agora um pouquinho sobre resistência bacteriana, tá certo? Muito importante saber esse tema aqui, porque vai estar na prova. Como eu tô só com o celular e não tô com material aqui, eu peguei aqui, certo, do material e trouxe para cá o texto, só para vocês verem. Mas aí eu vou mandar o resumo para vocês tudinho, tá certo? Aí vejam só. Falou em resistência bacteriana, vocês têm que saber que a gente divide em duas: resistência intrínseca e resistência adquirida. Isso pelo ABA, certo? E aí o que é que acontece? O que muda? A resistência intrínseca é a resistência que a bactéria tem quando o que está protegendo ela é algo que é dela própria. Então, por exemplo, a gram-negativa ela tem o LPS, que é uma camada dela mesmo. Certo? A bactéria que tem cápsula é uma cápsula que protege ela. A bactéria que tem um flagelo e uma fímbria é uma característica dela própria que protege ela. Então, tá ótimo. Isso é a resistência intrínseca dela. A resistência adquirida surge por mutações genéticas, certo? E ela se mudou. Então, por exemplo, quando ela faz uma transformação, quando ela faz uma conjugação, quando ela faz, algum processo de reprodução, e aquela bactéria ela muda. E aí que tá a coisa, pessoal. A bactéria, quando a gente toma um antibiótico na hora errada ou toma de jeito errado, faz com que a bactéria mude. E isso burla o nosso sistema imunológico. Porque, por exemplo, imagina que teu corpo criou um anticorpo para aquela bactéria ali, daquele jeito. Aí tu toma um antibiótico que tá matando ela, porém, uma hora não tomou certo. Aí aquela bactéria, ela tem um mínimo de tempo de tentar escapar. Aí ela muda o seu DNA. Quando ela muda o DNA, aquele anticorpo não já serve mais. Porque ele foi feito para a bactéria que estava antes. Se ela muda a conformação, fica difícil ele reconhecer, entendeu? Então aí acaba tornando ela mais resistente, certo? E os principais mecanismos de resistência bacteriana que vocês precisam saber são esses aqui, ó. Tem que saber. O primeiro, o mais importante de todos, produção de enzimas inativadoras de antibióticos, as beta-lactamases. Tem que saber disso. A beta-lactamase, pessoal, é uma enzima que destrói antibiótico. Então a bactéria ela consegue produzir uma enzima que destrói antibiótico. Não todas as bactérias, mas algumas. Então, a gente tem que saber se o paciente está com uma infecção bacteriana, que a bactéria dela produz beta-lactamase, porque se produzir, vai degradar, principalmente as penicilinas e as cefalosporinas, certo? Então, isso é o mecanismo de resistência da própria dela. Outro mecanismo é a alteração do alvo do antibiótico, ou seja, o antibiótico ele chega, ele vai tentar se conectar a um receptor. Porém, se a bactéria muda esse receptor, o antibiótico não se conecta. Então, ela muda o receptor, que é o PBP. Então, ela altera o alvo do antibiótico e deixa o antibiótico sendo fraco, porque ele não vai conseguir se conectar ali, certo? Então, é muito importante saber disso, ok? Outra coisa, diminuição da permeabilidade da membrana. Então, os poros ficam diminuídos. A bactéria, ela fecha as portas quando sente que tem antibiótico ali por perto. Mas o mais importante de todos, bomba de fluxo. Imagina que eu estou botando água em um copo. E na mesma hora que eu boto água no copo, alguém joga essa água fora. Aí eu encho de novo, ele bota para fora. Isso é a famosa bomba de fluxo. Proteínas de membrana acabam expulsando o antibiótico que está no interior da célula. Então o antibiótico entrou, ele sai. Entrou, ele sai. Bomba de fluxo. Tem que saber, pessoal, na prova passada caiu para você citar 3 tipos de resistência bacteriana. E eu botaria bomba de fluxo, alteração do alvo do antibiótico, produção de beta-lactamase e ainda colocaria uma a mais para a tutora saber que eu estou sabendo mesmo, que é a formação do biofilme. O que é biofilme? Imagina que a gente, tudinho da mentoria, vai deitar um do lado do outro assim, ó. Concorda que a gente forma uma camada, como se fosse uma membrana, um do ladinho do outro, de seres humanos. As bactérias fazem isso, porque elas formam uma camadas longas para elas, e se a gente destrói só um pedacinho da camada, ela consegue se restaurar facilmente. Principalmente fungos fazem isso, viu? Fazem mais potentes do que bactéria. Mas essa formação de biofilme é muito importante, certo? Para a sobrevivência ali. E fazem muito biofilme, pessoal, em cavidades do corpo, certo? Tem que saber disso, formação de biofilme, ok? E agora a gente parte, certo? Para a parte de antibióticos.